Qual é a melhor decisão para se tomar na segunda-feira? Organizar a semana. E no caso do estudante, é muito importante que você tenha um horário de estudos, um planejamento. Ele pode ser diário, semanal, mensal. O importante é que vocês antecipem as tarefas e determinem horários e prazos, estipulem, porque isso é ter uma espécie de autodisciplina. Por que eu digo isso? A nossa tendência é procrastinar, especialmente aquelas disciplinas que a gente não gosta muito. Então, no caso da redação, né, que eu sei que vocês adoram, vocês não vão procrastinar, mas outras, a redação sim, às vezes é procrastinada porque ela demanda muito esforço e muito tempo. Eu preciso ler sobre o tema, eu preciso parar, jogar minhas ideias no rascunho, e isso não é um processo natural. É uma habilidade adquirida com muito treino, não é inspiração. Escrever bem não é inspiração, é técnica e treino. Então, por exemplo, se a sua dificuldade maior for a redação entre as disciplinas, você tem que dar prioridade a ela. Eu gosto muito desse livro aqui, que se chama Comece pelo Mais Difícil. Ele é mais focado em produtividade no trabalho. Porém, algumas dicas eu retiro aqui para o estudo, eu acho bem válidas e eu até testei e comigo funcionou uma delas, eu vou contar aqui para vocês. Uma citação que eu separei para vocês é: a capacidade de se obrigar a fazer o que é preciso no momento necessário, esteja você disposto ou não. Isso se chama autodisciplina. Por quê? Não é todo dia que estamos motivados para estudar. E aí precisamos da força de vontade. E se a gente tem um planejamento, fica mais fácil para organizar e colocar isso pro cérebro. Olha, eu tenho que fazer a redação, para mim é difícil, para mim demanda esforço, para mim é cansativo, mas é importante para minha meta. A tese central desse livro que eu apliquei, para mim deu certo, é a seguinte, ó, que a gente tem que fazer a nossa maior pendência logo pela manhã, todos os dias, assim que começar a trabalhar, no caso do estudo, né? Então, o que eu faço? Sempre que eu tenho uma tarefa, comece pelo mais difícil, né? A tarefa, ele diz assim, estipule 3 tarefas principais, essenciais no seu dia e só depois delas é que você vai fazer outras coisas menos urgentes. Por exemplo, consultar e-mails, conversar com a família nos grupos do WhatsApp, né? Mas primeiro você termina essas 3 tarefas. Quando eu tenho uma tarefa muito importante, muito mais difícil, que demanda mais foco, mais atenção, eu faço bem cedo. Eu levanto bem cedo, faço bem cedo pela manhã, libera endorfina quando a gente termina uma atividade, e aí eu fico animada pro resto do dia, em geral. Já. Então, gente, testem. Claro que tem pessoas que são mais, né, adaptadas, elas já se adaptaram, digamos assim, a estudar de noite, estudar de tarde. Eu já li também que a hora menos produtiva do dia é depois do almoço, aquela hora assim que a gente tá meio pesado, né? E aí, a gente, programando o dia, consegue, por exemplo, se vocês também têm essa moleza depois do almoço, eu tenho, confesso que eu tenho. Mas não dá pra deitar, né? Porque se a gente deitar, a gente entra em coma. Acorda às 5 da tarde. Eu coloco algo mais leve, por exemplo, ler uma revista, ou acessar as redes sociais, responder as mensagens de amigos. Então, assim, aqui é um livro de produtividade, né? Eu gosto de ler várias fontes, eu tô sempre procurando vários elementos, mas o meu recado principal para vocês hoje especialmente quem tá estudando aí online, está estudando por conta, precisa se organizar, não tem ninguém, digamos assim, conferindo o que vocês estão fazendo, né? Criem essa autodisciplina e criem um planejamento. Peçam ajuda para o professor de vocês, porque os professores, né, estão acostumados com a questão do planejamento. Às vezes a gente tem que ajustar o horário de estudos, né? Muita gente faz um horário, vê que ele não deu certo. Em geral, a gente é muito otimista com o planejamento. A gente coloca muito mais coisas no dia do que realmente consegue fazer. Então tem que ir ajustando. O melhor horário não é o horário que tem mais tempo de estudo. O melhor horário é o horário que funciona. É o horário que vocês conseguem, de fato, seguir dia a dia, semana a semana, mês a mês, porque quando vocês se derem conta, os vestibulares e o Enem estão aí. Então, importante demais, planejamento. E boa semana!